Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse é o Direito Cult. Eu tô com a seguinte dúvida: será que o Coringa poderia alegar insanidade dentro de um processo? Então, pessoal, vamos lá. Eu acho que o Coringa, ele é um dos vilões mais conhecidos, né, principalmente do universo da DC, e com certeza ele é um vilão muito forte, tanto para o Batman como para a Liga da Justiça de uma forma geral, muito famoso nos quadrinhos, desenhos, filmes e também até nos jogos, né? E acho que ninguém duvida que o Coringa, com certeza, tem alguns problemas, né, mentais. Mas a grande questão aqui é: será que essa loucura do Coringa vai afetar de alguma forma um processo, caso ele seja, né, vir a ser processado criminalmente pelos atos que ele pratica? Bom, óbvio que ele vai ter que passar por algum tipo de avaliação para ser determinado esse tipo de loucura que ele tem, ou se isso afeta ou não o entendimento dele, né? Eu fiz algumas pesquisas na internet, óbvio que esse tema ele não tem unanimidade, mas eu achei interessante um posicionamento que enquadra o Coringa como tendo transtorno de personalidade antissocial, tá bom? Eu destaquei aqui alguns sintomas desse tipo de transtorno e eu acredito que o Coringa basicamente se encaixa, né, nesses sintomas. Então, falta de obediência às leis e normas, né? Óbvio, Coringa aí estampado, né? Não respeita a lei. Inclusive, o Coringa ele pode ser considerado meio anárquico, né? Ele quer ver o mundo pegando fogo, né? Mentira, engano, manipulação para diversão ou lucro, né? O Coringa não se importa muito com dinheiro, pelo menos a maioria dos Coringas, né, das versões do Coringa, mas ele sim atua muito com base na diversão. O comportamento impulsivo, ele faz mesmo, não pensa, né, ele busca aquele momento, né? Irritabilidade e agressividade, incluindo agredir os outros, né? Aqui estampado o Coringa, né? Ele com certeza é agressivo e ele é irritadiço, né? Flagrante desrespeito pela segurança de si e dos outros, novamente de novo, né? A gente vê aqui o Coringa estampado, ele não pensa muito nem na própria segurança, quando ele vai praticar, né, os crimes dele, muito menos na segurança dos outros, né? Padrão de irresponsabilidade, com certeza, o Coringa, ele não tem qualquer responsabilidade. Ele não pensa nos atos que ele está praticando, ele não pensa nas consequências daqueles atos. E falta de remorso, de novo aqui, né? É o Coringa, né? Ele faz mesmo e não se importa com a consequência dos seus atos, ele não pensa, né, no mal que ele está causando, ele não se arrepende do que ele faz. Então, a gente poderia enquadrar o Coringa, eu sei que, de novo, tem divergências aí na internet que você vai achar, mas acho razoável a gente tentar enquadrar o Coringa aqui nesse transtorno de personalidade antissocial. Então, se o Coringa tem, de fato, esse transtorno, ele poderia ser enquadrado como um inimputável. A inimputabilidade, basicamente, significa que o indivíduo ele não consegue entender aquele ato que ele está praticando naquele momento. Ele não consegue entender que aquele ato ele é, de certa forma, contra a lei. Tá bom? Ele não tem a capacidade de se ver como um criminoso dentro daquela conduta repreensível, né? Aquela conduta que é contra o nosso ordenamento, que é contra a ordem, a moral, tá bom? Então, o Coringa ele teria que ser enquadrado dentro dessa questão da inimputabilidade para poder se beneficiar de alguma forma dentro de algum processo judicial. E essa inimputabilidade ela vai ser instaurada dentro do processo, ou seja, o Coringa ele já está sendo processado criminalmente por algum ato, homicídio, latrocínio, roubo, furto, né? Escolhe aí, tem várias opções, né? Vários crimes que ele pratica que a gente pode enquadrar aí dentro da nossa lei, tá? Aí o que vai acontecer então? Dentro do processo que ele está sendo, então,
investigado, está sendo processado, o juiz ele vai determinar que um perito faça uma avaliação do Coringa, né? O perito ele vai ter lá um prazo, ele vai ter um tempo para poder fazer essa avaliação, né? Sentar com o Coringa, entrevistar, né? Conversar sobre o que ele fez, sobre o que ele acha, como ele pensa e analisar então se ele tem ou não alguma visão do mundo que não corresponda com a visão normal, tá bom? A ideia então é que durante esse tempo o processo ele vai ficar parado para que seja avaliado se ele é ou não, de novo, aquela palavrinha, inimputável, tá bom? E sendo feita essa avaliação, a gente tem 3 hipóteses possíveis. A primeira hipótese é que o acusado, né, ou seja, o Coringa, ele era inimputável no tempo da infração. Ou seja, no momento em que ele praticou o crime, ele é considerado como sendo inimputável e não entendia muito bem aquilo que ele estava fazendo, né? De novo, não entendia muito bem porque ele não conseguia se posicionar diante daquele fato, diante daquela conduta dele e entender que aquilo era um crime, que aquilo era errado, que aquilo não poderia ser feito, tá bom? Então, se por um acaso a pessoa, né, o Coringa aqui no nosso exemplo, ele não tivesse noção nenhuma do que ele estava fazendo, então ele poderia ser considerado um incapaz de forma total e ele não poderia responder pelos seus atos. No máximo, ele seria colocado sob uma medida de segurança, podendo até ser internado. A gente vê muito disso na própria história do Batman, né? Quando o Coringa capturado é colocado no Asilo Arkham, tá bom? Além disso, pode ser que o Coringa ele tivesse apenas uma mera noção de que aquilo que ele estava fazendo era errado. Dessa forma, ele não é considerado totalmente incapaz, ele seria então semi-imputável, então ele sim responderia pelos seus crimes, mas teria uma redução da pena, tá? Além disso, a gente pode chegar à conclusão de que a doença mental, né, ou seja, aquilo que torna a pessoa incapaz, só aconteceu depois da infração ter sido praticada, tá? Então o perito avaliando lá o indivíduo, né, avaliando o Coringa no nosso caso aqui, ele pode chegar à conclusão de que, olha, no momento em que ele praticou o crime, ele sabia o que estava acontecendo. Só depois é que ele ficou um pouco perturbado, tá? Nesse caso, então, o processo ele vai ficar suspenso até que a pessoa consiga retornar à sua capacidade mental normal. E isso acontecendo, aí o processo então vai continuar e a pessoa vai responder pelo aquele crime que ela praticou. E numa terceira hipótese, né, a incapacidade, né, ou seja, essa perda da noção da realidade, ela pode acontecer depois que o processo já se encerrou e o indivíduo já está cumprindo pena, tá? Nesse caso, né, imagina que o Coringa ele já foi processado, foi reconhecido que ele sabia o que ele estava fazendo, ele já está na cadeia e aí sim surge a loucura. Nesse caso, então, óbvio, o indivíduo não vai poder ficar preso, né, junto com outros criminosos que entendem o caráter ilícito da sua atividade e dessa forma, então, ele vai ser colocado em medida de segurança, podendo, de novo, né, como eu falei, no caso do Coringa, ser colocado num manicômio, né, no hospício ou no Asilo Arkham, tá? Para a gente poder finalizar, acho que é interessante essa citação aqui, né, do próprio Albert Einstein, que diz que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Eu não sei dizer se a gente poderia enquadrar aqui o Coringa dentro dessa ideia de insanidade, mas eu acho que a gente tem sim que avaliar a conduta do Coringa, se ele entendia ou não o que ele estava fazendo, se ele buscava ou não aqueles resultados, e baseado, né, naquela ideia do transtorno que a gente falou um pouco antes, se ele poderia então ser considerado ou não inimputável, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários.
e não esquece de se inscrever e deixar seu like. Tchau!